Então, pessoal, vamos abordar agora alguns conceitos que são importantes aqui dentro do tema enzimas. Então, o primeiro conceito que é importante para a gente ter em mente é que catalisador é toda e qualquer substância que aumenta aí a velocidade de uma reação, sem ser consumido durante o processo. Baseado, nesse conceito, nós podemos então dizer que as enzimas então são catalisadores biológicos. E quando a gente fala aí que o catalisador é qualquer e toda substância que vai aumentar a velocidade de uma reação, nós iniciamos a nossa aula falando, que as enzimas elas apresentam essa propriedade de acelerar a reação. Entretanto, quando nós falamos que os catalisadores eles aceleram a reação e não são consumidos durante o processo, isso cabe bem aí para as enzimas, uma vez que esse é um dos grandes aspectos das enzimas, tendo em vista que elas não são consumidas aí durante o processo da reação. E por assim dizer, nós podemos então afirmar que as enzimas, elas são aí catalisadores orgânicos. Então, a enzima, ela é uma molécula orgânica, podendo ser então proteína ou RNA, como a gente já havia dito, que catalisa aí uma reação química específica. Normalmente, pessoal, o que a gente já tem bem definido na literatura e na bioquímica é que as enzimas, elas só vão alterar a velocidade da reação e não o seu equilíbrio, e não o equilíbrio da reação. Elas só vão alterar a velocidade, mas não vão alterar o equilíbrio da reação. Ou seja, as quantidades atingidas do equilíbrio, elas vão permanecer as mesmas. Então, por exemplo, para o substrato A formar o produto B, o equilíbrio ele pode ser atingido com ou sem a enzima. O que vai acontecer aqui? Sem a presença da enzima, para o substrato A formar o produto B, a gente viu que pode ser demorado aí até milhões de anos, como apenas também alguns segundos. Mas o produto ele pode ser formado. Então, a gente sempre vai dizer aí na bioquímica que as enzimas elas só alteram a velocidade da reação e elas não vão, então, aí, modificar o equilíbrio da reação, ok? Sendo assim, nós estamos falando que as enzimas elas aumentam a velocidade de reação e uma vez aí que essas enzimas aumentam a velocidade, elas fazem isso diminuindo a energia de ativação, como nós vamos ver a seguir. Mas antes, vamos falar um pouquinho aí dos elementos, quais são os elementos que participam aí de uma catálise enzimática. Então, pessoal, toda enzima ela vai ter um substrato a ser reconhecido. E ao reconhecer o substrato, é formado, então, como vocês podem ver aqui na imagem, um complexo denominado aí enzima substrato. Então, nós temos aqui a enzima, o seu respectivo substrato, e quando associado à enzima substrato, nós temos a formação do complexo enzima-substrato. E o propósito das enzimas, então, é transformar esse substrato no produto. Em um outro momento, então, nós teremos um outro passo transitório, que é aí o complexo que seria o complexo enzima-substrato, se transformando num outro complexo, que na verdade seria enzima e produto, que não está aqui representado na imagem. O produto, então, ele é liberado e a enzima, como vocês podem ver aqui pela seta tracejada, essa enzima ela é reconstituída para ligar-se a outro substrato. Então, recapitulando, nós temos dois passos importantes aí acontecendo. Primeiro, a formação aí do complexo enzima-substrato, quando essa enzima ela se associa, ela se liga quimicamente aí a esse substrato. E, por último, o último passo seria aí
é a formação do produto e essa enzima aí sendo reciclada, sendo liberada para a associação com o novo substrato, para a formação aí de novos produtos. Além da enzima e do substrato, outros elementos que participam da catálise, que nós vamos falar aí mais à frente, são os cofatores enzimáticos, que podem ser inorgânicos e orgânicos. Nós temos também moléculas que funcionam, né, como inibidores. E também aí, nós temos aí os efetores alostéricos, que trabalham juntamente com as enzimas através do mecanismo de retroalimentação. E nós vamos abordar cada um mais à frente. As enzimas, pessoal, elas apresentam aí, né, elas têm, né, um pH ou uma faixa de pH ótimo, no qual aí a sua atividade catalítica é máxima. Como a gente pode perceber aqui, da pepsina, a sua atividade máxima está em torno aí do pH igual a 2, e da glicose 6-fosfatase, a sua atividade máxima, a gente pode dizer que está próximo a um pH igual a 8. Como a gente falou, toda enzima apresenta, né, o seu pH ou a sua faixa de pH, no qual a sua atividade catalítica é máxima. E em pH maior ou menor, a atividade diminui. Então, se essa enzima ela está no pH fora dessa faixa ótima de trabalho, consequentemente a atividade dela vai ser influenciada por esse pH. E isso não é surpreendente, uma vez que nós trabalhamos aí um pouquinho a respeito, né, das cadeias laterais aí dos aminoácidos. Essas cadeias, pessoal, lateral aí dos aminoácidos, presentes no sítio ativo, no sítio catalítico da enzima, eles podem aí agir aí, atuar como ácidos fracos ou bases fracas, e somente aí se mantiverem um certo grau de ionização. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aí uma proteína, uma enzima, na verdade, uma enzima qualquer, na qual a remoção de um próton aí, de um resíduo de histidina, pode levar aí à eliminação, ou seja, a retirada de uma interação iônica que era essencial para a conformação ativa da enzima. Então, uma alteração, seja uma protonação, seja uma desprotonação de um resíduo de aminoácido presente no sítio catalítico, ou seja, no sítio ativo da enzima, ou seja, essa alteração iônica, ela pode aí desarticular todo o funcionamento de uma enzima, influenciando aí na sua conformação ativa. Então, por isso que a gente fala que a atividade enzimática de uma enzima, ela vai depender aí do pH. Além do pH, a atividade enzimática também é afetada pela temperatura, como vocês podem observar nessa imagem. Aqui eu tenho uma enzima X, no qual a gente observa que ela apresenta um aumento da atividade quando a temperatura atinge aí cerca dos 40 graus. Mas, à medida que essa temperatura passa dos 40 graus, o que vai acontecer com a atividade enzimática? Ela vai diminuir. Assim também como temperaturas abaixo, né, de 40 graus também diminui a atividade enzimática. Isso porque a gente já falou em algumas aulas a respeito das proteínas que a temperatura pode, vai, na verdade, desnaturar proteínas. Assim também acontece com as enzimas, que também poderão, né, ser desnaturadas de acordo com a temperatura, e essa desnaturação, essa perda, né, da estrutura tridimensional e também quaternária afeta aí na atividade da enzima, ok?